Olá pessoal, a mais essa aula. Bom, gostaria de chamar a atenção aqui nessa aula em duas coisas muito interessantes e como que elas se conectam. Eu já comentei para vocês que a energia do átomo de boro ela aparece na solução, né, de Schrödinger ao resolver a equação diferencial eletrônica para o átomo de hidrogênio. Pois bem, então lembrem dessa equação que descreve a série, por exemplo, de Balmer ou a série de Lyman. Essa equação, né, ela veio do espectro, da espectroscopia, né, do espectro, de hidrogênio, onde nós temos essas raias, que é quando você submete um gás contendo o elemento hidrogênio a uma carga elétrica. Esses átomos são formados porque a ligação química da molécula de hidrogênio é quebrada e eles sofrem transições eletrônicas, e a gente pode gravar essa radiação que sai num filme fotográfico. Aí nós definimos a série de Lyman, que é quando o N inicial, que é o N1, vai de 1 e o N2 vai de 2, 3 em diante. E essa região aqui é da série de Lyman. E a outra, né? E aqui são os comprimentos de onda, tá? Os comprimentos de onda. E a outra série é a série de Balmer. Lembrando que a série de Lyman ela fica na região do, se não me engano, do ultravioleta, em regiões de maiores frequências, mais energia. E aqui a de Balmer na região do visível, em regiões de menor energia, logo maior frequência, logo menor frequência e maior comprimento de onda, tá? Bom, então, dito isso, nós temos aqui essa série que vem do espectro, ela é empírica, essa equação ela é uma equação empírica. Uma equação empírica. O outro cenário que nós temos, o outro cenário interessantíssimo que nós temos é o cenário desta energia, né, que vem da mecânica quântica. Da mecânica quântica. Ou seja, da solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Para o átomo de hidrogênio, certo? Eu quero mostrar para vocês, olha que interessante, a relação entre, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso, a relação entre este N com este N. Lembrando que esse F é a frequência para uma transição, né? Para uma transição. Na natureza, a gente não consegue descrever, a gente só consegue trabalhar com diferenças entre um estado final e um estado inicial. Então, se a gente chamar aqui, ó, Ni igual a N inicial, e se nós chamarmos N2 igual a N final, né, nós vamos ter o seguinte cenário. Vamos pegar, aqui já é a diferença, que é a frequência para uma transição do nível inicial para o nível final. Nós vamos agora fazer isso para a energia. E vamos encontrar uma relação com essa fórmula. Queremos conectar essas duas fórmulas. Encontrar qual é a diferença entre elas. Essa daqui foi formulada talvez no século XIX. Essa no século XX.
Essa no século XX, né? Essa no século XIX. Então vamos lá. Vamos fazer a diferença aqui. Tá? A diferença. Então vai ser ΔE, que é igual a energia do estado. Vamos chamar de estado final igual a 2. O estado inicial igual a 1. Isso vai ser igual. Isto vai ser igual a menos z ao quadrado hr dividido por n, a parte final, né, que é o n2, menos, abre parêntese, a equação para n igual a 1. Dividido por n1, que é o n inicial. Então, ΔE vai ser igual ao quê? Né? Nós podemos colocar em evidência essa parte aqui, ó. Essa parte toda, que é uma parte comum, né? A gente tem que fazer um pouquinho de álgebra aqui. Então, vamos colocar essa parte em comum, certo? Vamos colocar ela aqui, então, da seguinte forma. Vamos colocar ela aqui, ó. Z ao quadrado HR vezes... Aí eu vou só colocar ela fora do parêntese, colocar ela em evidência, e vamos colocar aqui menos 1 dividido por N2. Ah, desculpa, que é ao quadrado também, viu, gente? Que é o N2, tá? Porque ela é N ao quadrado, desculpa. Menos, multiplicado por menos dá mais. N1, N2 ao quadrado e N1 ao quadrado. Fecha. Então, ΔE vai ser igual a Z ao quadrado, H, que é a constante Planck, R, que é a constante Rydberg, que é essa constante aqui, Rydberg, multiplicado por 1 dividido por N1 ao quadrado, menos 1 dividido por N2 ao quadrado. Olha que coisa interessante. Esse termo aqui, ó, olha que coisa impressionante. Esse termo aqui, ó, olha só que interessante. Ele parece com o quê? Com essa fórmula aqui, ó. A única diferença é que nós temos esse termo, que na época eles não conseguiram identificar, porque ainda não existia, na época do século XIX ainda, a teoria de Planck, né? Teoria quântica. Aí olha que interessante. Se nós então substituirmos tudo isso daqui por F, que essa fórmula aqui ela é F, como você pode ver, nós vamos ter o quê? Né? Olha que interessante. Então, isso significa que ΔE, vamos colocar isso aqui para o lado de cá, para ter mais espaço. Então, ΔE, que é igual a Z2HF. Olha que equação interessantíssima. E que está relacionado, né? Ou seja, esta daqui, né? Ou seja, sabendo a frequência, sabendo a constante Planck e a carga nuclear que nós estamos lidando, nós encontramos a energia para aquela transição eletrônica, né? Que é 2, que é o quadrado. Olha que coisa interessante, né? Então esse F
é esse F aqui que é igual à constante Rydberg. Olha que coisa interessantíssima. A única diferença entre essa fórmula empírica e o que é encontrado pelo modelo de Bohr ou pela mecânica quântica, que a solução da energia é a mesma, a diferença é que a mecânica quântica tem uma função que descreve o comportamento dinâmico do elétron, além da energia, a única diferença é essa diferença aqui. Ó. Ou seja, na mecânica quântica e no modelo de Bohr tem z ao quadrado e a constante Planck, mas na equação empírica não tem. Mas a expressão para os níveis, que é o nível igual a 1, as diferenças de níveis entre 1 e 2, via série de Lyman e Balmer, essas diferenças elas estão contempladas tanto no modelo empírico, quanto também ele né, na mecânica quântica nos modelos, tanto de Bohr quanto no modelo de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Então, era isso que eu queria discutir com vocês. A relação entre a mecânica quântica e a fórmula empírica na época que foi obtido espectros do elemento hidrogênio, né, do átomo de hidrogênio por meio do elemento hidrogênio. E esses espectros do átomo de hidrogênio foram identificados por sequências, né, por relações de números inteiros, de modo a descrever o dado experimental. Então esta equação sai de modo empírico e essa equação sai de um modo matemático e do modo físico, onde usa-se a relação de de Broglie, da relação entre o comportamento eletrônico de partícula e onda, coloca isso numa equação de movimento de onda, uma equação diferencial, e consegue chegar na equação de Schrödinger. Ao resolver ela para o átomo de hidrogênio, a equação de Schrödinger, nós temos a parte dos orbitais, que a gente vai ver em breve, e a parte energética, que coincide com os dados empíricos e que coincidem com o modelo de Bohr. Muito interessante isso. Abraço a todos.